paz do Senhor, amados irmãos e todos que me ouvem. Para quem não me conhece, meu nome é Jocileia Paiva e aqui estou para transmitir uma palavra de Deus para os vossos corações. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com todos vocês. Os textos bíblicos estão em Mateus, capítulo 18, verso 21 a 35, e Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15. Vamos ler Mateus 18, 21 a 35? Diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, aí Jesus começa dizendo uma parábola, porque Jesus ensinava por parábola, quase sempre. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis acertar contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que a dívida fosse paga. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O segundo texto está em Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15, que diz o seguinte: Essa é a oração do Pai Nosso, parte da oração do Pai Nosso. Capítulo 6, verso 12, diz o seguinte: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens, versículo 14, as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos não perdoará as vossas ofensas. Lido esse trecho, melhor dizendo, eu quero orar e pedir a Deus que venha falar conosco nessa tarde. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, sabemos que o Senhor é o Deus que nos ensina, é o Deus que nos perdoa, é o Deus que enviou o teu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, para pagar as nossas dívidas. Senhor, a tua palavra diz que a cédula que era contra nós, o Senhor rasgou, cravou na cruz. A tua palavra diz que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais, o Senhor nos perdoou. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós tínhamos uma dívida para com o Senhor, mas aprove ao Senhor nos perdoar em Cristo.
Aprove ao Senhor dar o seu Filho para fazer um sacrifício por nós e perdoar os nossos pecados. Senhor, ensina-nos a perdoar, ensina-nos a amar os nossos irmãos, assim como o Senhor nos amou. E o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso que nós devemos perdoar aos nossos irmãos, assim como o Senhor nos perdoa. Ou melhor, essa oração nós fazemos um compromisso, dizendo: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Senhor, que nós possamos, ó Deus, ter a graça, ter o poder, ter amor no coração para perdoar, porque nós também precisamos de perdão. Nós fomos perdoados e todos os dias precisamos do teu perdão. Fala conosco nesta tarde, no precioso e poderoso nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha falar com cada vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é bem interessante, porque eu fico pensando quão importante é o perdão. Nós temos ainda um trecho para ler, daqui a pouco, que são apenas um versículo. Mas o perdão, ele é um mandamento de Deus. E é um mandamento muito importante. Porque, veja bem, nós devíamos a Deus. Nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estávamos condenados e Jesus resolveu descer do céu, perdoar os nossos pecados. E eu quero dizer que Jesus não apenas desceu do céu ou simplesmente perdoou os nossos pecados. Eu perdoo. Não foi simples assim. Jesus, ele fez um sacrifício. E o primeiro sacrifício que Jesus fez foi descer do céu, deixar sua glória, deixar seu trono, deixar tudo que ele tinha, a glória, e descer numa terra como a nossa. E ser humilhado por homens cruéis, maus, perversos, ser confrontado por homens que... Jesus era o Senhor e o Criador de todos eles. E Jesus sofreu ofensa dessas pessoas. Jesus sofreu bofetada dessas pessoas. Jesus sofreu insultos dessas pessoas. Jesus foi pregado na cruz por essas pessoas. E quando Jesus estava sendo pregado naquela cruz, sabe o que foi que ele disse? Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele orou ao Senhor dizendo: Deus, Senhor, não lhes imputes essa maldade, mas perdoa-os. E nessa parábola que nós lemos, nesses versos, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? Jesus disse: eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Aí Jesus conta essa parábola, porque é como um rei, que por isso o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis acertar conta com seus servos. E foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E ele não tinha com que pagar a dívida. E o Senhor então ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele tinha, para que fosse paga a dívida. Mas aquele servo, prostrando-se aos pés do seu senhor, o reverenciava e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, sê compassivo comigo, que eu vou te pagar tudo. E aquele senhor, movido de íntima compaixão, ele não só apenas deu a oportunidade daquele homem sair e trabalhar para pagar a dívida, mas ele perdoou a dívida. Ele falou: não, você não me deve mais nada, pode ir. Perdoou aquela dívida toda. Só que aquela pessoa, saindo dali, ele encontrou alguém, um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E ele sufocava o seu conservo, dizendo:
me paga o que você me deve. E aquele seu conservo também se prostrou aos seus pés e disse: seja generoso para comigo, seja paciente para comigo, que eu vou te pagar. Mas a Bíblia diz que ele não quis. Antes, ele encerrou aquele homem na prisão até que toda a dívida fosse paga. Os seus conservos que viram tudo acontecer foram contar ao seu senhor. E o senhor então chamou o servo a quem ele tinha perdoado e disse: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque tu me suplicastes. Não devias ter feito tu também da mesma forma com o teu companheiro? Não devias tu ter misericórdia do teu companheiro como eu tive misericórdia de ti? E a Bíblia diz que aquele senhor indignado entregou aquele servo aos atormentadores até que toda a dívida fosse paga. E Jesus conclui essa parábola dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. E como nós vimos na oração do Pai Nosso, nós damos um modelo para Deus. Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Amados, eu quero dizer para você que todos nós temos defeito. Nenhum de nós somos perfeitos. A Bíblia diz que Deus, olhando dos céus à terra, não viu um justo, nenhum sequer. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nós estávamos destinados a um futuro cruel e terrível. Mas Jesus pagou a nossa dívida. E nós agora, a Bíblia diz em Romanos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque Ele nos perdoou. Senão nós estávamos em débito com Deus. Só que muita gente, eles querem ser perdoados por Deus, mas não querem perdoar. E segundo essa parábola, o perdão é uma coisa muito séria. Porque aquele senhor, ele não obrigou aquele servo a perdoar o seu conservo como ele tinha perdoado. Sabe por quê? Porque a lei estava do lado dele, do conservo. Aliás, do servo. Ele não obrigou ele a perdoar, porque o outro lhe devia. Entendeu? Então ele não podia, como justo, ele não podia obrigá-lo a perdoar a dívida. Ele perdoava se ele quisesse. Agora, o que ele podia fazer era cobrar o que ele lhe devia também. E a Bíblia diz que assim fará o nosso Pai que está nos céus, se de coração não perdoardes cada um a vossos irmãos. Em João capítulo 20, verso 23, tem um verso muito interessante que diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Eu entendo que quando nós pecamos contra alguém, nós temos uma dívida com aquela pessoa. Quando nós ofendemos alguém, nós temos uma dívida com aquela pessoa. Ou quando nós devemos para alguém alguma coisa, temos uma dívida com aquela pessoa. Se aquela pessoa nos perdoar, nós estamos perdoados. Não existe nenhuma culpa, não existe nenhuma punição para nós. Foi isso que aconteceu quando Jesus nos perdoou. E, como eu já disse, não foi fácil para Jesus perdoar. Não foi simples assim. Perdoa e tudo bem. Não existia uma justiça. Existia uma dívida a ser paga. Muitas pessoas tinham sofrido, tinham sido injustiçadas. Jesus teve que pagar o preço do nosso pecado. Mas o perdão, para quem quer perdoar, por exemplo, aquele senhor, aquele servo que devia 10.000 talentos, era muito dinheiro. Ele simplesmente perdoou a dívida. E aquele servo, então, ele estava livre. Ele ficou livre da dívida. Acontece
que ele não quis perdoar o seu conservo. E aí o Senhor cobrou de volta. Eu acho interessante isso, que o Senhor já tinha perdoado ele. Mas porque ele não perdoou o seu conservo, o Senhor chamou ele e falou assim: olha, agora eu vou entregar você aos atormentadores até que toda essa dívida seja paga. E Jesus diz: assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um dos vossos irmãos. E todos nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos de perdão de Deus. Todos nós precisamos de perdão dos nossos irmãos. Nenhum de nós somos perfeitos. Se você acha que é perfeito, eu sinto te informar que você não é. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele já está pecando, ele é mentiroso. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, também é mentiroso, diz a Bíblia, e a verdade não está nele, porque se ele não ama o seu irmão que está vendo, como ele pode amar a Deus que nunca viu? Então eu acredito, segundo esse versículo de João capítulo 20, verso 23, que se você não perdoa alguém, a pessoa vai sofrer a pena daquele pecado, a culpa daquele pecado. A pessoa vai sofrer. Mas se você perdoa, a pessoa está livre. É isso que diz: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, mas aqueles a quem retiverdes lhes será retidos. Só que quando nós não perdoamos, segundo esses versículos que eu li, Deus também não nos perdoa. E também nós vamos sofrer. A pessoa vai sofrer porque nós não perdoamos. Mas também nós vamos sofrer porque Deus também não vai nos perdoar. É a Bíblia que está dizendo. Jesus está dizendo nessa parábola e está dizendo na oração do Pai Nosso: perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E aqui: assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Irmão, o perdão é tão lindo, é tão importante, que, como eu já falei, nós estávamos destinados a um lugar muito ruim. Mas porque Deus nos perdoou, o nosso destino agora é o céu. E quando nós não perdoamos alguém, aquela pessoa vai sofrer a culpa daquele pecado. É o que está escrito nesse versículo de João 20, 23, medita nele. Mas nós também vamos sofrer, porque Deus também não vai nos perdoar. E de acordo com esse servo aqui, ele já tinha sido perdoado. Só que o Senhor chamou de volta: vem cá, eu te perdoei. Você me devia muito mais, mas você não quis perdoar o seu conservo. Agora você vai pagar o que você me deve. Eu vou entregar você aos atormentadores até que a dívida seja paga. Irmãos, o perdão é uma questão de amor. A Bíblia diz que Deus é amor, por isso que Ele nos perdoou. E se nós amamos, nós perdoamos. Se nós temos o amor de Deus no coração, nós perdoamos, porque Deus é amor. Se Deus estiver no nosso coração, esse amor flui. Deus é amor. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é compassivo, Deus é longânimo, Deus é grande em benignidade, Ele não conserva para sempre a sua ira, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, não nos retribui segundo as nossas iniquidades, mas como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, diz o Salmo 103. A Bíblia diz que o amor não busca suas razões. Não importa se você ou eu, se nós oramos 10 horas por dia, 24 horas por dia, mas se nós não amamos o nosso irmão, se nós não nos perdoamos, isso não adianta. Nada. Pelo contrário, uma vez Deus falou ao povo de Israel: as vossas orações, eu já estou cansado de sofrer as vossas orações. Quando vocês multiplicam as vossas orações, eu escondo o meu rosto de vós. Porque eles oravam, mas não obedeciam. Oravam, mas não tinham amor no coração. Orava,
mas não fazia nada do que era para fazer? E quando nós amamos, nós perdoamos. A Bíblia diz em Coríntios, capítulo 13, que o amor não busca suas razões. A Bíblia diz também que não importa se nós falamos a língua dos homens e dos anjos, se nós temos todos os dons, se nós não tiver amor, é como um sino que tine, não tem nenhum valor, porque a única coisa que vai permanecer é o amor. Se nós oramos, se nós temos dons, se nós fazemos tanta coisa, mas não temos amor, isso não adianta nada. Eu fico pensando aquela outra parábola de Jesus, que ele disse que ele vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. E ele vai dizer para os que tiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e hospedaste-me, estive nu e me vestiste, estive enfermo e na prisão e foste me visitar. E os justos vão dizer ao Senhor: Senhor, mas quando nós tivemos assim? Ele vai dizer: quando vocês fizerem a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. E ele vai dizer para os que tiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, desculpe, fui estrangeiro e não me hospedaste, estive nu e não me vestiste, estive enfermo e na prisão e não foste me visitar. E eles vão dizer: mas Senhor, quando nós tivemos assim? E quando nós não fizemos isso para ti? Ele vai dizer: quando vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, vocês deixaram de fazer para mim. Irmãos, isso tudo está relacionado com amor. Se nós hospedamos alguém na nossa casa, mesmo sem conhecer, isso é amor. Se nós visitamos alguém que está precisando de uma visita, está enfermo na prisão, isso é amor. Se nós repartimos o nosso alimento ou as nossas vestes, ou se nós tiramos o dinheiro do nosso bolso, que às vezes nos custa, e ajudamos o nosso irmão, o nosso próximo, isso é amor. Mas, infelizmente, tem pessoas que têm uma visão totalmente diferente e acham que Deus... Tem pessoas que pensam assim: Deus me ama, a mim, mas aquele outro ali, Deus não ama. Irmão, isso é engano. Deus nos ama igualmente. Deus não tem filho preferido. Deus ama tanto você quanto o mendigo que está lá na calçada. Deus ama tanto você como a mais vil criatura que você possa achar que é. Deus ama tanto você como a Ele. Aquela pessoa que você julga que não é nada, aquela pessoa que você julga que é um lixo, ele tem tanto valor para Deus quanto você, quanto eu. Deus nos ama a todos. E nós não pensemos que nós temos mais valor do que ninguém, porque nós não temos. Nós somos iguais diante de Deus. A Bíblia diz que não há judeu, não há grego, não há macho nem fêmea. Todos são iguais perante Deus. E cada um de nós devemos temer a Deus. Cada um de nós devemos olhar para o nosso próximo como algo de muito valor. E ter muito temor de fazer qualquer mal para o nosso próximo. Às vezes nós não somos perfeitos no falar. É por isso que eu digo que todos nós precisamos de perdão. Às vezes nós ofendemos a pessoa com uma palavra que a gente nem queria. Nós falamos de uma maneira, a pessoa entendeu errado, se ofendeu. E vice-versa. Por isso que nós precisamos perdoar e ser perdoados. Porque nós não somos perfeitos no comunicar. A outra pessoa não é perfeita no ouvir. Às vezes, uma frase...
ela pode ser entendida de diversas maneiras, pode ser olhada de diversos ângulos, pode ser interpretada de maneira diferente. Então, é necessário, para que haja união entre o povo de Deus, que a Bíblia diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo de Hermon que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós possamos entender que nós não somos perfeitos e que o nosso irmão também não é. E que nós precisamos perdoar e ser perdoados, porque nós somos filhos de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso inimigo, bendizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos perseguem, orar por eles, para que nós sejamos filhos do nosso Pai que está nos céus. Porque Ele desce a chuva e manda o sol sobre justos e injustos. Irmão, se Deus fosse imputar os nossos pecados, ai de nós. Se Deus fosse contar cada uma das nossas falhas e fosse nos punir por elas, coitado de nós. A Bíblia diz que por causa das misericórdias do Senhor é que nós não somos consumidos. Por causa da bondade de Deus. Porque todos nós temos falhas, todos nós temos defeito. Então todos nós precisamos perdoar, todos nós precisamos ser perdoados. Ainda tem uma história da Bíblia aqui que eu quero contar, que é a história de Agar. Agar foi dada a Abraão. Agar era escrava de Abraão, de Sara. Foi dada a Abraão para que ela gerasse um filho. Eles achavam que a promessa estava demorando, a promessa de um filho, então resolveram dar Agar para Abraão. E Agar engravidou. E quando Agar se viu grávida, a Bíblia diz que ela desprezou a sua senhora. E Sara ficou muito aborrecida, conversou com Abraão, e Abraão disse, olha, você pode fazer o que você quiser com ela. E a Bíblia diz que Sara afligiu a Agar de maneira que ela fugiu. Ela fugiu e foi para o deserto. E ela estava grávida. E ali no deserto, o anjo do Senhor encontrou. E falou assim, o que é que você está fazendo aqui, Agar? E ela disse, eu estou fugindo da minha senhora, porque ela me afligiu, contou a história. E o Senhor disse para ela, volta e te humilha debaixo das mãos da tua senhora. Mais tarde, aquela mulher tornou a sair da casa de Abraão, mas já com um filho adolescente, que foi frecheiro. Deus de novo a encontrou no deserto com seu filho que estava morrendo de sede. Abriu os olhos dela, ela viu uma fonte de água que deu a beber a seu filho. E fez uma promessa que aquele menino seria um grande homem, também uma grande nação. Mas naquele momento, Agar precisava voltar para a casa de Sara e se humilhar debaixo da mão da sua senhora. Se Agar não tivesse obedecido, talvez ela tivesse morrido no deserto. Ela estava grávida. Ela ia ter um parto, ela ia ter um recém-nascido no deserto, imagina. Tem momentos que nós precisamos nos humilhar. Tem momentos que nós precisamos nos humilhar. Pedir perdão. Isso deve ser a coisa mais normal e mais comum para o crente. Pedir perdão e perdoar. Até porque, irmãos, a Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. Tem gente que prefere morrer no deserto para não se humilhar. Se Agar não tivesse voltado para a casa de Sara, deve ter sido difícil para ela voltar e se humilhar. Ela já tinha sido afligida. Mas ali era a opção que ela tinha. Se ela não volta, talvez ela morreria no deserto. Tem pessoas que morrem no deserto porque não quer se humilhar. Provérbios, capítulo 15, verso 33, diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e adiante da honra vai a humildade. A Bíblia diz que aquele que se humilha, o Senhor exalta, mas aquele que se exalta, Deus humilha. Provérbios 18, 12, diz assim: antes
antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Provérbios 22, 4, desculpa. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Que nós possamos ficar com essas palavras. Que nós possamos perdoar os nossos irmãos. Que nós possamos pedir perdão quando necessário. Que nós possamos nos humilhar quando necessário. Não há nada de errado. Para nós, os crentes, deve ser a coisa mais normal. Se a gente sentiu que errou, pede perdão. Se humilha. Isso não é vergonha, isso é honra. Se alguém pecou contra você, perdoa. Muitas vezes a gente perdoa, mas fica lembrando. E fica com ressentimento. Isso faz mal para todo mundo. A Bíblia diz que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Eu fico pensando que a Bíblia diz que Deus não se lembra dos nossos pecados. O nosso cérebro, ele tem a capacidade de gravar e armazenar memórias. E quanto mais traumática é a memória, mais o cérebro arquiva aquela memória. De maneira que eu, pelo menos, posso me lembrar de coisas quando eu tinha 3 anos. Quanto mais traumática é a situação, mais fica registrado no seu cérebro. Mas nós podemos escolher bloquear esses pensamentos. Porque o pensamento, ele gera um sentimento. Às vezes você está bem, e como eu sempre ouvi, você não pode impedir que um passarinho voando toque na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Você não pode impedir que o pensamento apareça, porque você não tem amnésia, o pensamento vem. Mas você pode bloquear esse pensamento contra o seu irmão. Se você lembrar, porque se você ficar lembrando, ele me fez isso, me fez aquilo, ela me fez... Irmão, você vai cultivar o ódio no seu coração. Você vai encher o seu coração de lixo. Você vai ter um coração sujo. E a Bíblia diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós não podemos armazenar nada, nenhum mal no nosso coração, nenhuma mágoa. Tudo tem que sair. O ar-condicionado está muito baixo, que eu abaixei, porque estava um calor, e agora está me fazendo tossir. Nós não podemos armazenar lixo no nosso coração. Só um instantinho, eu vou abaixar o ar. Aumentar. Nós não podemos armazenar lixo no nosso coração. Se você lembrar de algum pensamento, de alguma coisa que alguém te fez, bloqueie esse pensamento. Porque senão, esse pensamento vai gerar sentimentos não bons no seu coração contra aquela pessoa. E você já pensou, se Deus ficasse se lembrando dos nossos pecados? Já pensou se Deus ficasse se lembrando dos nossos pecados? O que Ele pensaria de nós? O que Ele sentiria por nós? Como Ele nos trataria? Mas graças a Deus que Ele rasgou a cédula que era contra nós. Graças a Deus que Ele jogou os nossos pecados no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. Então, se você ficar se lembrando de alguma ofensa, bloqueie esse pensamento. Se ele aparecer de novo, bloqueia de novo. Se ele aparecer de novo, bloqueia de novo. Porque sabe o que vai acontecer? O seu cérebro também, ele vai receber essa informação, que você não quer aquele pensamento. Você não quer ficar recordando coisas ruins. E ele vai parar.
de ficar lembrando você daquele fato. E as feridas da sua alma vão sarar. As raízes de amargura vão desaparecer. E o seu coração vai ficar limpo. E você vai olhar para as pessoas não como um monstro, mas como irmãos em Cristo, como servo de Deus. Assim como Deus olha para você e lhe vê limpo, porque o sangue de Jesus te perdoou. E Deus agora nos vê justificados. Nós não éramos justos, mas agora nós somos justificados pelo sangue de Jesus, pelo perdão de Jesus. E que assim nós possamos perdoar os nossos irmãos e olhar para eles como Deus olha para nós. Porque eu não gostaria que Deus olhasse para mim e ficasse se lembrando de cada uma das minhas falhas, porque eu tenho muitas. Não, eu não gostaria. Por isso, a gente resolve perdoar. E a gente resolve bloquear qualquer pensamento negativo contra qualquer pessoa. A gente resolve limpar o coração, ter um coração limpo. E como a Bíblia diz que nós devemos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que essas palavras possam entrar no nosso coração, que elas venham a fazer morada na nossa vida. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós não resolvermos, irmãos, colocar a palavra no nosso coração, como diz a Bíblia, que nós devemos receber a palavra em nós enxertada, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos tomar a decisão de obedecer, de seguir a receita, de seguir as ordenanças, de querer ser santo, de querer ser mais parecido com Deus, como filhos, né? Como diz a Bíblia, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Eu quero orar de novo com você. Senhor nosso Deus, Pai celestial, amado Salvador, nós te adoramos, nós glorificamos ao Senhor, nós rendemos ao Senhor a glória, a honra, o louvor, a adoração, nós tributamos ao Senhor a honra e a glória, nós tributamos ao Senhor o louvor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor nos perdoou e o Senhor pagou um alto preço para nos perdoar. Não foi fácil enfrentar aquela cruz, enfrentar as chicotadas, enfrentar, Senhor, os escárnios, enfrentar as punhadas, como diz a tua palavra, que o Senhor foi cuspido, davam punhadas no Senhor, isso é fechar a mão, cerrar os punhos e bater na sua face. O Senhor resolveu aceitar tudo isso para nos perdoar. Obrigada, Jesus. Senhor, nós queremos perdoar, dá-nos um coração, Senhor, um coração de amor, coloca o teu amor no nosso coração, Senhor. Nós queremos ser templo e morada do teu Espírito. Nós queremos que o Senhor habite no nosso coração e que nada, Senhor, venha trazer separação entre nós e o Senhor. Que nada venha trazer bloqueio, Senhor, na nossa comunhão com o Senhor. Mas no nome de Jesus Cristo, que nós possamos, ó Pai, estar livres e disposto a amar, perdoar e receber o teu perdão. Eu peço que essa palavra venha tocar os corações, Senhor. E se tem alguém que está precisando dela, que está passando por problemas ou por alguma dificuldade nesse sentido, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha sarar as feridas do coração, que o Senhor venha limpar, Senhor, que o Senhor venha, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor sara os quebrantados de coração. Isso é maravilhoso, porque o Senhor sara as nossas feridas, o Senhor cura as nossas feridas. O Senhor nos limpa, o Senhor nos quebranta,
O Senhor nos perdoa e o Senhor também nos ensina a perdoar. E quando o Senhor mora no nosso coração, Senhor, é impossível não amar. É impossível não perdoar. É impossível não se compadecer. É impossível, Senhor, não estender a mão. Porque o Senhor é amor. E quando o Senhor mora no nosso coração, automaticamente não tem como não amar. Senhor, e nós te amamos porque o Senhor nos perdoou. Somos tão gratos a Ti pelo Teu perdão e pelo Teu sacrifício. Em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, venha tocar os corações, venha, Senhor, curar as feridas nesta tarde, no precioso nome de Jesus. Eu te agradeço e te rogo. Amém. Desculpa porque eu tive que sair para desligar o ar. Fica com Deus.